Bom dia, paz a todos, amém? Amém. Diga glória a Deus. Hoje é domingo da primícia do Senhor, e hoje Deus tem uma palavra para a sua vida, e essa palavra é uma palavra que ela vem para trazer uma direção, um tempo novo para você. Por isso eu quero que você na sua casa, você se prepare, porque Deus ele vai bradar nessa manhã com a sua vida. Hoje eu vim de pano de saco, estou com talite hoje. Não é que o talite seja um talismã, não, isso aqui é o meu manto de oração, é onde eu clamo, eu tenho buscado ao Senhor, e Deus tem bradado de maneira poderosa. Estou vestido de pano de saco porque eu vim com união e consagração para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai usar esse vaso de barro para que Ele venha abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso eu quero que você se prepare, porque Deus vai bradar de maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Preste bem atenção, na última sexta-feira, nós temos uma campanha derrubando gigantes. E a palavra que o Senhor nos deu na sexta-feira foi algo assim que realmente vai fazer parte dessa palavra hoje também, que dá um impacto na vida das pessoas. E essa palavra, pode mudar o fundo, essa palavra que o Senhor nos deu sobre derrubando gigantes, o Senhor falou sobre o gigante da incredulidade. O gigante da incredulidade. Por que gigante? Porque a incredulidade na vida de algumas pessoas, ela é algo praticamente insuperável, invencível. Por quê? Porque quando a pessoa ela deixa de crer no Deus poderoso, a pessoa vai crer que Ele não pode agir. E aí eu compartilhei algumas situações sobre esse gigante que tem agido na vida de muitas pessoas. Pessoas que já acreditaram em Deus, que têm aliança com o Senhor, mas a incredulidade tem vindo na vida dessa pessoa numa proporção tão grande, que essa pessoa não percebe que ela se torna prisioneira ou prisioneiro de algumas situações. E eu citei alguns pontos. O primeiro que eu falei é o seguinte: a incredulidade, na realidade, o que é incredulidade? É a falta de fé. E a pessoa, quando ela é incrédula, ela subestima o poder de Deus. A pessoa, quando ela subestima o poder de Deus, significa que ela não crê, significa que ela acha que aquela palavra liberada, porque Deus, Ele avisa antes o que tem para acontecer. E nessa campanha que nós estamos hoje, de uma nova jornada, essa campanha de jornada, de caminhada, significa que nessa caminhada, ou você crê em Deus ou você não crê. Os frutos dessa caminhada vai ser notório na vida daqueles que acreditam e daqueles que duvidam. Por isso eu falei, a pessoa que ela não crê, ela subestima o poder de Deus. Foi quando eu falei do livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, quando eu falei, quando o Eliseu, o profeta, ele declara que sobre Samaria, naquele momento, uma cidade que estava cercada pelos inimigos por 3 anos, cercada de tal maneira que as pessoas não poderiam sair para buscar alimento. Então o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas começaram até comer cocô de pombo e começaram a praticar até o canibalismo, até o momento quando chega a hora certa, que Deus libera a palavra através do profeta, que não estava dependendo da fé de ninguém, mas naquele momento havia uma palavra a ser liberada naquele momento, e a palavra é quando Deus libera, ela vai acontecer. E ele disse, amanhã por essas horas, essa situação vai se reverter. A Bíblia fala que aquele pelo qual o rei confiava e apoiava a sua mão sobre o ombro desse homem, que era o comandante da sua guarda, ele disse, nem se Deus abrir, vai ser o seguinte, nem se Deus abrir as janelas do céu, nem se Deus fazer o sobrenatural, vai acontecer. É como ele disse aqui o profeta. Ele respondeu, ouça a palavra do Senhor, assim diz, amanhã por volta dessa hora, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha de trigo, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por um preço de prata, 2, 3, eu falei 2. O oficial cujo o braço do rei estava apoiado, significa que aquele que tinha confiança, significa que aquela pessoa que o que ele falava, o rei acreditava. Ele disse, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que poderia acontecer? Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, a primeira coisa que você vai sentir o temor de Deus no teu coração. E quando isso acontece,
Entenda, a palavra do Senhor de liberação de portas abertas, ela vai vir no momento em que, humanamente, você olhando, tudo vai ser contrário. Todas as situações vão ser desfavoráveis. Mas essa é a caminhada da pessoa que anda em uma nova caminhada com Cristo. Uma caminhada com Deus significa que nessa caminhada, ela vai ser algo que vai ser marcado pelo sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que naquele momento Eliseu volta para esse homem e disse: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Entenda uma coisa: para você viver o sobrenatural de Deus é necessário que você creia. Por que Deus permite que algumas situações ou circunstâncias aconteçam na nossa vida? Entenda, durante a nossa caminhada nessa terra, nós somos viver situações, e essas situações, elas vão ser marcadas de vitórias ou de derrotas. E as vitórias só serão garantidas para aqueles que andam em aliança com o Senhor, porque Ele disse: tudo se vós estiverdes em mim, Jesus disse, vocês, tudo que você pediu ao Pai, Ele vai conceder. Não tem uma pessoa na Bíblia que chegou no Senhor que não foi curada, que não foi transformada. Então, quando você nessa caminhada, nessa jornada, é necessário que você creia. Mas tudo que vai acontecer é para que você creia no natural, no limite natural. Mas chega um momento que o limite natural diz: é só até aqui. E quando chega até aqui, agora só Deus. E só pode andar nesse limite, nessa caminhada, nessa jornada, aquele que crê. Então, por esse homem subestimar a palavra de Deus, ele não viveu. A Bíblia fala que no outro dia, quando acontece, ele estava na porta, ele foi pisoteado e morreu. Não é que o profeta liberou a morte sobre a vida dele, mas é porque ele subestimou o poder de Deus. A segunda coisa que eu falei foi que a incredulidade te faz escravo de uma situação por muito tempo. É como se uma pessoa, ela acreditasse que ela nasceu com karma na sua vida. É como se a pessoa acreditasse que aquele mal, aquele legado da família, olha, todo mundo na família é viciado, todo mundo na família tem essa situação. Então aconteceu, está vindo de geração em geração. A Bíblia fala: andarão dois juntos se não tiverem comum acordo. Se você aceitou essa identidade sobre a tua vida, você vai viver ela. Mas se você reprova ela, como a mulher do fluxo de sangue, ela não aceitava aquilo na vida dela. Assim como você chegou a essa situação, chegou na tua vida, você vai dizer: até aqui ela veio, e em mim ela finaliza, porque um tempo novo vai começar, porque tem um Deus que eu confio e creio nele. Você vive o que você declara, e o que você declara é o que está cheio do teu coração. Por isso, entenda, a palavra do Senhor diz que esse homem, esse pai, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 21, esse pai chega para Jesus, e ele tem uma situação desesperadora. Ele já tinha ido em vários lugares, pedir para curar o filho dele, mas não havia cura, não havia libertação. Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo tem essa situação nele? Aí o pai responde: Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo ele está assim? Ele diz: desde a infância, respondeu ele. Interessante que o menino, ele já era um rapaz, ele não tinha mais força para pedir para ser liberto. A libertação daquele rapaz estava na boca do próprio pai. O pai não acreditava que o filho poderia ser curado. Versículo seguinte: chega um momento, olha só, imagina essa família vivendo, desde o momento que esse menino nasceu, ele vivia dessa maneira. Você imagina o que é isso? A pessoa, quando ela é incrédula, ela se torna escrava de uma situação em que essa pessoa não quer. Quem quer viver uma situação desconfortável na sua vida? Ninguém quer viver. Então entenda uma coisa: a atitude é sua. Lembra o que o Senhor falou para Caim? Caim, eis que o pecado está na tua porta, decide pois o que você quer viver. Quando Deus ele traz a palavra até você, como você está aqui hoje ouvindo e você que está assistindo a live, significa que Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, para nós darmos um ciclo na nossa vida e começarmos um novo. Ele disse, muitas vezes o Espírito tem lançado na água, no fogo, para matá-lo, mas ele fala
podes, faz alguma coisa e tem compaixão de nós, de nós e ajuda-nos. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar o ano de libertação ao povo do Senhor, curar os cegos, libertar os cativos, curar os enfermos. Mas para que isso aconteça na vida de alguém, é necessário que creia. Esse homem foi confrontado e agora ele estava tendo a última oportunidade da sua vida. Repita comigo: as oportunidades, mais forte, as oportunidades são únicas na nossa vida. Não podemos perder nenhuma. Sabe por quê? Agora era a oportunidade dele. Jesus estava no monte, foi transfigurado, estava com Pedro, João e Tiago. Eles viram que era Jesus. A própria voz que veio do céu, o próprio Deus falou: esse é o meu filho amado, em que a ele ouvi. Ele disse: se tu pode, ajuda-nos. Agora Jesus vai descortinar para esse homem por que esse filho nunca era curado e porque eles viviam debaixo dessa maldição. Versículo seguinte: Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que. Então a incredulidade cegava aquele homem. Quantas foram as pessoas que Deus quis usar para mudar a história daquele homem, daquela família, e não acreditou? Querido, entenda uma coisa: chega um momento que o Lázaro e o homem rico, ele chega, pede, ele vê onde ele vai e vê para onde Lázaro foi. Ele pede para Abraão, diz: pai Abraão, envia alguém na minha casa, envia Lázaro para que Lázaro possa lá falar. Ele disse: Lázaro não pode ir mais. Então envia alguém para que possa ir lá na minha casa, para que possa falar sobre esse lugar de tormento. Ele disse: se você não acreditar naqueles que eu envio, então não tem como fazer nada. Entenda uma coisa que eu quero falar para você. A Bíblia fala que Jesus não tinha formosura nenhuma. Jesus não tinha aparência nenhuma de profeta ou de salvador. Reputavam ele como sofrido de Deus e desesperado. Diziam: esse homem veio de Belém, porque pode ver alguma coisa boa de Belém? Mas através dele o que acontecia era indescritível. O Senhor vai usar quem você menos espera ou quem você até reprova. Pode ser que você olha, você vai dizer: vai Deus vai usar isso aí? Para. Só que entenda uma coisa: existe algo chamado teofania, é onde a presença de Deus se manifesta e só enxerga aqueles que creem. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daquelas pessoas que não acreditam, que duvidam. Então a Bíblia fala, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Versículo seguinte: aquele homem, naquela hora, aquele homem revela quem verdadeiramente ele é. Ele confessou com sua boca. Olha o que ele diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer o quê? A minha. Toda vez que eu e você, nessa nova jornada, nessa caminhada, reconhecemos que precisamos novamente reconhecer a nossa falha, o nosso limite, quando nós reconhecemos, Deus entra com providência na nossa vida. Aquele homem era um homem de estado, da sociedade, ele era um dos que fazia parte do sinédrio. Mas naquele momento aquele homem viu que o seu dinheiro, que a sua posição nunca pôde trazer libertação para o seu filho, pode trazer o seu orgulho. É por isso que existe um louvor que diz: Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Interessante dizer assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Interessante que quando você se mergulha na humilhação diante do Senhor, porque naquele momento da sua dor, da luta, é só você. Ninguém vai poder fazer nada. Aquele homem disse: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nessa hora, quando esse homem fala isso, ele reconhece a sua falha, o filho dele é liberto. E o terceiro, ele diz o seguinte: a incredulidade faz você ter uma visão corrompida de quem você é mesmo, de você mesmo. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez mais do que vencedores. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez para dizer: se Ele nos fez mais do que vencedores, então toda situação que venha contra a nossa vida, o Senhor já nos deu a vitória, basta tomarmos posse. A incredulidade faz nós termos uma visão corrompida de quem nós somos. O diabo sempre vai dizer: acabou, não tem jeito para você. Pessoas sempre vão dizer, se você acontecer alguma coisa com você, vai dizer assim: lembra daquele cachorro que morreu? O cachorro que teve uma situação, teve uma doença, e diz: nossa, o cachorro morreu, está com a doença.
Aí chega aquele abençoado, aquela voz do abençoado, ou a voz do diabo, e diz assim: nossa, fulano, eu vi um cachorro desse jeito assim, morreu que sair. Quando você crê, você não vai andar com quem tem credulidade ou quem tem palavras de maldição. Quando você crê, você vai ver pessoas que vão dizer assim: eu conheci alguém que estava no estado pior e venceu essa situação. Então creia, porque Deus vai mudar a história da tua vida. Me diz com quem tu és. Me diga, quer saber quem tu és? Me diz com quem tu és, que eu vou dizer com quem você é. Se você anda com pessoas que têm fé, você vai trilhar uma jornada de caminho de vitória, porque você vai dar pela fé. Mas se você anda com pessoas que só tem uma vida de derrota, que você olha a vida da pessoa, é só de aparência, mas não tem nada, é vazio, vai viver da mesma forma. Interessante que nessa palavra eu falei de Números 13:33, quando os espias foram na terra prometida, pelo qual Deus deu, aqueles 10 homens chegaram lá e eles declaram o seguinte: vimos gigantes descendentes de Anak diante do que parecíamos como gafanhoto, e nós a eles. Aqueles homens chegaram no lugar da promessa que Deus mandou, e eles se enxergaram como insetos. Gafanhoto era conhecido como devoradores que não tinha nenhum valor. Uma das coisas que o diabo vai querer fazer com você é para que você se enxergue que você não vale nada, que acabou. Querido, sem Deus não somos nada. Mas entenda, se Deus diz que fez você mais do que vencedor, é para você ter essa atitude na tua vida. Se você andar como derrotado, vai viver como derrotado. Mas você dizer: isso não faz parte da minha vida. Eu lembro que eu tinha no meu dedo pequeno, meu dedo mindinho, tinha um satanás que chamava olho de peixe. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um trem daquele para doer. Você botar um sapato, você tem que ajustar o sapato para ele ficar bonitinho lá dentro assim, ou botar um algodãozinho para não ter ele. Mas parece que era normal. Você passar no canto do sapato assim, tá, e batia. Eita, gente, quem já teve isso? Parece que você ia na lua e voltava. E a pessoa, quando me via, eu via mancando. E aí, como é que você está? Estou com um olho de peixe aqui que está me doendo no pé. E depois no outro dia a pessoa me vira: e aí, como é que está teu olho de peixe? Eu digo: está aqui ainda. Deus não tira isso daqui, está aqui ainda. Está doendo pra caramba. Aí eu teve um dia que eu falei: Deus, primeira misericórdia, tira isso do teu pé. Eu falei: para que eu vou tirar? Você disse que desceu? Aí eu comecei a todo dia declarar. Quando ele doía, eu falava: esse lugar não faz parte para você, então sai da minha vida. Pode ser brincadeira, mas sabe o que acontece? Hoje, não tem mais nada, sumiu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: andarão dois juntos e tiverem como um acordo. Tem gente que tem uma enfermidade e vai dormir, e essa pessoa senta, e essa pessoa vai dormir. Interessante que quando ela deita, ali já tem até o lugar da doença, o lugar da dor. Como é o lugar da dor? A pessoa, pode deixar assim mesmo, só aumentar aqui. Como é o lugar da dor? A pessoa tem uma dorzinha ali que não sai, aquela dor crônica, né? A pessoa vai deitar na cama, ela já tem até o lugarzinho da dor. Esse aqui é o seu lugar, que é o meu, tá? Deita aí, fica aí. Aí você deixa eu dormir, aí a pessoa deita lá. Dormiu. Aí a pessoa está de noite e vira, vai em cima do lugar dela, ela já desperta. Desculpa, voltei, deixa eu voltar para cá. A pessoa a pessoa já criou esse hábito com a enfermidade. Entenda o que eu quero dizer para você. Você precisa entender que se Deus te criou de maneira perfeita, para você não ter o corpo dar lugar de enfermidade, o teu corpo dar lugar de maldição. Então começa você mesmo declarar: não faz parte da minha vida, não, mas está aí, o médico diz que não quero, porque é esse Deus que eu sirvo, ele diz que não faz parte. Então a partir de hoje eu vou te amaldiçoar a enfermidade, eu vou te reprovar, eu vou reprovar toda palavra contrária, eu vou declarar que na minha família não tem viciado, mas eu estou vendo na biqueira, não faz parte. Quem vai determinar é você, quem vai declarar é você. A palavra súria, e a palavra do Senhor diz que houve Josué e Caleb, só dois
se dissesse assim: saímos do Egito como escravo, vivemos no deserto como escravo, mas Deus nos guardou. Se Ele diz que agora é tempo de vitória, então entenda uma coisa: não é gigante que vai me parar, não é enfermidade que vai parar. Mas querido, o médico está pensando aqui, ó. Eu sirvo um Deus que é um Deus que quebra decreto e revoga a sentença. É o Deus que faz o impossível. Isso não é blá blá blá, não é palavrinha não, querido. Isso é você exercer a tua fé. O que a tua boca fala é o que está cheio do teu coração. Quantas vezes eu falei para Carol vai chegar e tu vai olhar no espelho, e muitas vezes tu vai dizer: coitadinha de mim, meu Deus, eu estou depressiva. Não, você vai dizer: há uma identidade na minha vida que o Senhor diz que isso não faz parte de mim. E daí, como é que está hoje? Olha o resultado aí. Sabe por quê? Porque você é aquilo que você vive. Eu lembro uma vez lá em Atibaia que eu fiz um propósito, e era para empresários. E eu falei para todos os empresários que você vai pegar a sua pior roupa que você tem, e você vai vir, e não se preocupa não, vem do jeito que você vem. Vista a sua roupa boa por baixo, mas vem com aquela pior roupa que você tem. Aí todo mundo olha a volta assim. Eu digo: eu vou dar uma dica para você. Sabe aquela camisa desgoelada que você usa, que você gosta de dormir com ela? Não é pijama. O colarinho já faz assim, ó. Sabe? Ou então aquele short que já está até caindo, você dá um jeitinho para dormir. Ah, mas eu me sinto tão confortável com ele. Então pega essa roupa e vem. Vieram na segunda-feira com aquela roupa toda destruída, um monte, parecia que ninguém tinha. E eu mandei colocar um espelho bem na frente do altar. Quando eles chegaram, eu falei assim: sabe como é que o mundo te vê e como você se vê? Vem aqui na frente do espelho. Quando cada um começou a olhar, começou a se chocar. Eu digo: é assim que você se vê, e é assim que as pessoas te veem. Agora, quando você, entenda uma coisa, quando você muda a tua postura, aí agora você vai refletir o que verdadeiramente você é. Eu digo: se você realmente entende isso, arranca essas vestes, porque Deus disse que vai arrancar as vestes de humilhação e vai te dar vestes de honra. Só que quando se fala de vestes, eu não estou falando de prosperidade financeira, equilíbrio. Deus fala de equilíbrio. Se você tem equilíbrio, você vai viver uma pessoa em paz. Então entenda uma coisa: quando você crê que Deus é na tua vida, você vai olhar até no espelho, você vai ver até uma deformação física em você, mas você vai declarar, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela declarou: isso não faz parte da minha vida. Assim como que você declara é o que você vive. Por mais que, entenda, José estava como escravo, era uma promessa de Deus. Ele foi jogado no fundo do poço, foi vendido como escravo, viveu dentro de uma prisão como prisioneiro, mas ele nunca agiu como uma pessoa que vive no fundo do poço, mesmo no fundo do poço. Ele nunca agiu como escravo, mesmo sendo escravo, ele agiu como líder. E é assim que você deve agir. Se você agir do jeito como muitas vezes a situação quer que você haja, você vai viver dessa forma. Por isso que eles se enxergavam como gafanhoto. Por isso que agora eu quero falar uma coisa para você. Agora chegou a hora de você entender que nessa jornada você precisa ter uma postura. E essa postura não vai ser determinada pelo que você está vivendo, mas é pelo que você crê. E quando você vive pelo que você crê, você vai ter uma jornada, uma nova jornada de vitórias. Por isso hoje eu quero falar para você, nessa campanha da nova jornada, o preço que você paga para você estar nessa nova jornada. E o preço que você vai pagar, esse preço que você vai estar, não é de oferta não, tá? O preço, tudo aquilo que você quer conquistar. Lembra da parábola que fala daquele homem que encontrou aquela joia preciosa, que ele vendeu tudo e para ter ela? Quando você está nessa caminhada, você tem que saber que vai exigir de mim e você um preço. Para Jesus ser o nosso libertador, ele teve que pagar um preço com a própria vida, para ele ressuscitar. Então nessa caminhada que você vai andar, é necessário que você vai viver. Presta atenção. Nessa nova jornada, não fica pensando que não vai ter tempestade. Não fica pensando que não vai ter situações. Vai ter. Mas vai haver a diferença. Qual é a diferença? Pergunta: qual a diferença? Qual a diferença? Daquele que crê e daquele que não crê. Aquele que crê vai conseguir prevalecer, mas aquele que não crê vai ficar para trás.
Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18, em nome de Jesus. Mateus 8, versículo 18. Preste bem atenção e fique atento a cada momento da palavra, porque na palavra Deus descortina o que vai ativar a tua fé. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado. Se preste atenção, Jesus já disse: chegou a hora de pegar um novo caminho, e nesse novo caminho não é todo mundo que está preparado para andar nele. É por isso que agora, nesse exato momento, aparece uma pessoa e fala com Jesus assim o seguinte. E essa pessoa que aparece, dizendo, por favor, essa pessoa que aparece não é uma pessoa simples, é um mestre da lei ou um escriba. Aproximou e disse: mestre, preste bem atenção. Um escriba, um mestre da lei ou um escriba, era uma pessoa que tinha entendimento da palavra. Então, quando ele chama Jesus de mestre, ele reconhece que está acima dele. E ele diz o seguinte: mestre, eu te seguirei por onde fores. Seguir a Jesus é necessário ter uma postura. Para que você possa viver milagres, para que você possa viver verdadeiramente o reino de Deus na tua vida, o próprio Jesus responde, versículo 20. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe por que Jesus declarou isso aqui? A pessoa que era escriba, fariseu ou mestre da lei, haviam escolas que realmente poucos tinham acesso. Eram pessoas respeitadas na sociedade, eram pessoas que não era qualquer um que poderia estar lá. Aquele homem disse, conjecturando sem entender: eu estou vivendo dentro de uma escola renomada, conheço a lei, conheço como, mas eu nunca vi acontecer o que acontece através da tua vida. Por isso eu quero te seguir, porque eu quero ser um imitador teu. Não adianta eu ter tantas coisas, luxo, reconhecimento, se eu não vejo o sobrenatural de Deus na minha vida. A partir daquele momento, aquele homem decide a viver o sobrenatural, porque ele já tinha visto o que Jesus faz. Então ele diz: te seguirei, Jesus. Aí Jesus fala para ele, por isso que ele fala isso: as raposas têm o seu poder, as suas tocas, o seu covil. Não entendeu? Ele disse: os grandes mestres aqui, cada um tem sua escola, cada um tem suas escolas. E quando ele fala as aves têm seu ninho, e aqueles que são até os mais fracos, mais pobres, têm o seu lugarzinho. Ele disse assim: mas eu, Filho do Homem, ou seja, o próprio Deus, ele não vai se limitar a esses lugares. Por que eu estou falando para você? Jesus, quando estava com 12 anos, eu já expliquei isso, vou só para você entender. Uma criança dos 6 aos 10 anos, ele era instruído, o primogênito do filho de um judeu, ele é instruído a decorar a Torá, os 5 livros do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, até os 10 anos. Ele tinha que decorar, para quando chegar aos 10 anos, ele era sabatinado. Depois dos 10 anos, ele ia estudar dos 10 aos 14, que ele ia ser aprovado pelo rabino, para ele se tornar um talmudim, ou um discípulo. Então presta atenção, Jesus seguiu os critérios. Quando chega aos 10 anos, Jesus foi aprovado. Agora, quando chega dos 10 aos 14 anos, ele vai estudar os livros proféticos e messiânicos. Só que a Bíblia fala que Jesus, com 12 anos, ele está lá no dia da festa, e os doutores da lei estavam em volta dele. Ao invés deles ensinarem Jesus, eles começaram a perguntar a Jesus. E Jesus disse: é eu que devo aprender com vocês estão perguntando para mim? Então o próprio Jesus reprovou eles. E Jesus foi trabalhar como um carpinteiro. Era uma ofensa, um primogênito, de trabalhar na profissão do seu pai, porque espiritualmente ele foi reprovado. Então Jesus estava trabalhando como carpinteiro, ou seja, toda a situação que tinha para reprovar Jesus. Mas a caminhada, os frutos da vida de Jesus mostrou que estava acima deles. Por isso que esse doutor da lei, ele viu em Jesus o que ele não viu lá naqueles lugares. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Quando você
Senhor, mesmo que todos vão dizer, é loucura o que você está fazendo, mas vão começar a ver o resultado na tua vida, e vão dizer para você, eu quero viver o que você está vivendo. Diga glória a Deus. Aí ele disse, o Filho do Homem não tem de repousar a cabeça, porque você vai aprender comigo aqui no dia a dia, é aqui fora. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus diz algo, o que é necessário para acompanhar ele agora. Lucas 9, 62, Jesus fala assim: ninguém pode pôr a mão no arado e olhar para trás. É apto para, olha só, ninguém pode pôr a mão no arado e olhar para trás. É apto para o reino de Deus. Ou seja, se você, muda essa versão para mim, se você vai estar agora, entenda o que eu quero dizer para você. O que aquele Jesus falou para aquele homem, ele disse o seguinte: você tem certeza que você quer viver isso? É isso que você quer viver? Só que tem uma coisa, não adianta agora você andar nessa nova jornada do caminho de fé e querer voltar para trás, porque se você voltar para trás, a palavra do Senhor diz, o Senhor não se agrada de você. Vai ser desafios, mas você vai viver um tempo como você nunca jamais viveu na tua vida. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. Viver essa nova jornada, o preço que você vai pagar. Por isso que aquele homem chega para Jesus e diz: eu te seguirei. Jesus fala para ele: não tem o que você está pensando que vai ter, mas uma coisa é certa nessa jornada: você vai ter vitórias em que muitos não vão ter. Você vai conseguir conquistar o que não estou falando de. Quando a gente fala nisso, muitas vezes a pessoa fala, pensa que é bens materiais. O que mais o ser humano deseja hoje é o quê? A paz, equilíbrio. Não é isso na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Porque entenda uma coisa: quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro, estão vivendo um quadro depressivo, não conseguem ter cura, vivem escravo de enfermidades e não conseguem. E quantas pessoas que muitas vezes não têm nada, mas conseguem viver paz? Diga por quê? Porque o Salmo 91 declara que aquele que tem aliança com o Senhor, ele habita no esconderijo do Altíssimo. Você só pode habitar no esconderijo de Deus quando você tem aliança com Ele. E Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu escudo e minha defesa. Não entendeu ainda? Significa que no momento da tempestade, Deus vai abrir um caminho para você nela. As palavras do Senhor diz: 1000 vão cair à tua direita e 10 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Você vai estar na tempestade, mas a tempestade não vai te atingir. Você vai estar no meio de enfermidade. A enfermidade pode até chegar no teu corpo, mas ela não vai conseguir permanecer, porque a manifestação do poder de Deus acontecerá na tua vida e surpreenderá. Porque vai dizer: eu passei naquela situação. Lembra o que Davi fala? Mesmo que ande no vale da sombra da morte, mal algum temerei. Davi não estava vivendo um tempo de glória. Quando Davi falou isso, é que ele estava a perder a sua vida. Então, quando você crê, o Senhor manifesta a glória dele na tua vida. Então, você quer ter essa caminhada de jornada? Eu vou te falar o preço qual é. Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu vou ler na tradução, na versão da linguagem de hoje, para você entender melhor. Nessa versão diz assim, ó: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este preservará. Vou falar na linguagem hoje para você entender. Diz assim: se alguém quiser ser meu seguidor, que se esqueça dos seus próprios interesses. Peraí, mas minha vida vai ser agora como? Vai ser uma vida sem propósito nenhum? Não, querido, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Quando Ele está no centro da nossa vida, existem escolhas que nós fazemos que não estamos preparados para a consequência dela. Mas quando você depende de Deus, você percebe que agora você diz: Senhor, essa é a minha vontade, mas qual é a tua direção? Quando Deus dá a direção e você obedece, você vai viver promessas na tua vida que você jamais imaginou. Os seus próprios interesses estejam prontos cada dia a morrer como eu vou morrer, ou seja, toma a sua cruz, crucificar a sua vontade e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar
nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Peraí, não entendi. Quando você entende que há um ambiente, uma entidade, uma identidade na tua vida que quer formar você, você fala, peraí, Cristo tem uma vida para mim. E qual é a minha vida? Nessa jornada, Deus vai mostrar várias renúncias que você vai ver e você vai perceber que você vai ter uma caminhada de paz e de vitória em nome do Senhor Jesus. O que eu quero falar para você na sua casa? Essa caminhada de vitória, essa nova jornada em que você vai pagar o preço da obediência e crer, você vai ver que a tua fé não vai ser frustrada e você vai ver que Deus vai operar de maneira poderosa. Agora eu quero encerrar, mas eu quero ler para você o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, só para você entender. A leitura é um pouco grande, mas eu quero que você entenda porque Deus quer falar com você em nome do Senhor Jesus. Enquanto você abre sua Bíblia, você na sua casa, hoje eu vim debaixo de um propósito esse, que Deus, Ele só descortina no momento quando nós obedecemos. O Senhor disse, vale pano de saco e se consagre. Eu não sei por que Deus tinha mandado, mas eu sabia que algo grande Deus tinha para manifestar hoje. Talvez seja em você na sua casa ou você aqui na igreja, mas eu quero que você na sua casa, se você tem um problema com alguma situação, seja na justiça, se você tem alguma situação, pegue alguma coisa que represente essa situação, porque hoje Deus vai bradar em favor da tua vida em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos aqui, eu estou terminando falando para você sobre essa palavra, ministrando a você, se prepare, porque Deus vai operar na tua vida de maneira poderosa em nome de Jesus. Nós vamos falar de uma mulher em que ela não tinha a menor perspectiva dessa mulher viver uma promessa. Havia um decreto de morte para a descendência dessa mulher. Mas essa mulher, quando ela vê a primeira oportunidade de chegar na sua vida, ela está preparada para viver o novo de Deus. A Bíblia fala que esse livro de Ruth foi escrito pelo profeta Samuel. E tudo indica que esse livro, Ruth, nesse período que ela viveu, ou seja, de Noemi, foi a primeira fome que houve no livro lá de Juízes. Na época, quem devia ser um dos juízes era Jeú. Segundo alguns historiadores, ele foi juiz por praticamente quase 80 anos. Teve um povo de Israel que teve um tempo de paz, porque teve uma atitude de fé desse homem. Mas quando chegou a fome, Noemi e a sua família foram obrigados a sair de lá, mas porque eles tiveram atitude. E Deus estava agora traçando um novo tempo para a vida de uma mulher que ia mudar a história dela e da sua descendência. Para que vocês saibam, quando está falando aqui de Noemi e Boaz, interessante uma coisa, todos os historiadores dizem que Boaz era filho de Raabe. Interessante que nesse momento de Raabe era uma mulher que havia uma promessa de destruição sobre Jericó. Raabe não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está dando para a tua vida hoje. Pode ser a única e pode ser aquela pelo qual vai mudar a história da tua vida. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um pouco tempo na terra de Moabe, com os seus filhos, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem significa, qual é o nome dele? Elimeleque. Sabe qual é o significado do nome de Elimeleque? Meu Deus é o rei. Qual deve ser esse aqui? Deve ser ele, né? Troca ele para mim, por favor. E ele tinha 2 filhos. Agora você vai surpreender o significado. Desliga o microfone. Você vai se surpreender com o significado do nome dos 2 filhos dele. O nome dos filhos dele significa Malom e Quilom. Sabe qual é o significado? Sabe qual é o significado do nome dos filhos dele? Malom significa doença e Quilom significa definhamento. Imagina uma coisa dessa. A pessoa coloca, nasce o filho e diz, vou te chamar de doença. E o tu vai chamar de definhado. Você imagina uma coisa dessa.
a pessoa já traz na própria vida uma maldição. Só que Deus tinha um propósito muito grande na vida de Noemi. Olha só o que acontece. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Primeiro, eles não poderiam ter descido, mas foi porque dentro daquela terra havia uma mulher que havia um decreto sobre a sua vida, mas Deus ia dar a oportunidade dela trajetar uma nova jornada. E essa trajetória dessa nova jornada ia necessitar dela uma postura e uma atitude, e ela não perdeu a oportunidade. Versículo seguinte: então Elimelec, o marido de Noemi, morreu. Ela ficou sozinha com os 2 filhos. Diz alguns historiadores que eles ficaram 10 anos naquele lugar. 4. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilom também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e marido. Uma mulher, quando ela morria, preste bem atenção agora, isso aqui é muito sério. Uma mulher judia, quando ela morria, se o marido falecia, se o marido tivesse alguma propriedade, não ficaria com ela, ficaria com os filhos. Se os filhos morressem, aquela mulher ficar na miséria, ela tinha que perder tudo. Isso é uma norma, é uma lei que tinha lá. Só que entenda uma coisa: quando isso acontece, Noemi, ela está na terra moabita, e ela soube que agora voltou novamente a prosperidade do povo de Israel. Por que Deus castigava o povo de Israel na terra prometida com fome? Por que Deus, escute isso aqui, por que Deus permite que uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que crê em Deus, por que Deus permite que venha uma situação sobre a sua vida? No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 19, fala que é por causa da desobediência, Deus ia trazer uma esterilidade na vida da pessoa. Mas escute o que eu quero falar para você. Às vezes, olha lá, o que o Senhor fala: pois quebrarei a arrogância do vosso poder, e farei com que o céu seja para vós como ferro, e a terra como bronze. Vai, versículo seguinte: gastarei as vossas forças em vão, porque a vossa terra não dará o seu produto, as árvores da terra não darão os seus frutos. O povo estava vivendo na terra prometida, mas por causa quando o povo se distancia de Deus, entenda, gente, uma coisa, em nome de Jesus, nessa nova jornada, o que vai manter você sempre vitorioso e livrando das circunstâncias, você vai passar momentos difíceis, mas você vai ter vitória enquanto você tem aliança com Deus. Se essa aliança é quebrada, você fez a opção: eu não quero viver isso. Então vai começar a surgir situações pelo qual a pessoa vai dizer: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Deus nunca esquece de nós, porque Ele diz: aqueles que me honram, eu vou honrar no momento da dificuldade. Então preste bem atenção: o povo de Israel errou, e aí por isso que veio a fome. Noemi vai para a terra do Moabita, vai lá, os filhos se casam, morrem. Só que a Bíblia fala que agora morreu tudo e Noemi não tinha nada. Continua o versículo 6. Quando Noemi viu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com suas noras para a sua terra. Presta atenção, os historiadores dizem que os moabitas deram habitação para ela morar lá. Mas ela disse: não, eu vou voltar porque eu tenho uma promessa do meu Deus lá. Mesmo ela sabendo da situação que havia sobre a sua vida. Eu já vou encerrar. Preste bem atenção. Aí ela volta, versículo 7. Então ela partiu do lugar em que havia morado com suas 2 noras. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide voltar. Olha só agora isso aqui. Na hora quando Noemi está voltando nesse novo caminho, nessa nova jornada, algo que Deus vai falar para Noemi e que agora precisa ser provado. Lembra o que Jesus falou para aquele homem? Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não toma a sua cruz, porque vai ter que pagar o preço. Chega no meio do caminho, 5, chega no meio do caminho, Noemi para e vai falar com as 2 noras. Preste bem atenção, olha o que ela disse: ide e voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como foste bondosas com os que faleceram, e também comigo. Vai, 19. Queira o
Senhor que cada um de vós encontre segurança na sua casa e outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Isso aconteceu nesse caminho de fé, nessa nova jornada. A nova jornada que Noemi estava indo, ela sabia que, preste bem atenção, ela reprovou muitas vezes algo de engano para viver algo da promessa. Ela sabia que o que esperava ela lá não era muita coisa boa, mas ela tinha um Deus que ela servia. Quando ela viu que Deus abençoou, Noemi foi lá, porque a pessoa que tem aliança com Deus quer viver onde Deus se manifesta. A Bíblia fala que ali elas choraram porque havia um momento de decisão. Noemi não ia andar do lado de pessoas que não professavam e não acreditavam no Deus que ela servia. Versículo 10. E disseram, sem dúvida, voltaremos contigo para o teu lugar. Mas Noemi sabia que tinha uma pessoa ali que não dava para voltar. Vamos, 12. Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque vireis comigo. Poderia ainda eu dar filhos, poderia ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Vai. Voltai, minhas filhas, e ide após, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperareis até que eles crescessem? Esperareis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é o maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Presta atenção. Noemi disse: a tua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus. Presta atenção. Ela disse: volta de novo a praticar o que você estava fazendo. Só que Ruth disse: eu não vou perder a oportunidade que o Senhor me deu. Era interessante que ela fala assim: Deus está me castigando. Só que Ruth não via castigo de Deus na vida de Noemi. Ruth, por mais que Noemi falasse, Ruth via a presença de Deus nela. Então Ruth disse: olha só, volta também com ela. Aí Ruth fala: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, ireis também. Lembra o que o homem falou para Jesus? Te seguirei, te acompanharei. Aí ela diz o seguinte: pois onde quer que fores, eu irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Fique de pé em nome de Jesus. O que eu quero falar para você, a partir desse momento, entenda, a trajetória de Ruth não foi fácil, porque quando Ruth voltou para lá e chegou na terra, a aparência que tinha para Ruth era de uma pessoa miserável, falida, que ia viver na total desgraça. Mas Ruth sabia que a misericórdia de Deus estava dando uma oportunidade e ela não iria perder. Preste atenção, o que acontecia com a mulher que era viúva naquele tempo? Deus deu uma palavra para que toda pessoa que fosse e visse uma viúva tinha que agir dessa maneira. Levítico capítulo 19, versículo 9. Levítico 19, 9. Presta atenção, olha como é que uma viúva vivia. Quando fizer, está falando das pessoas que tinham propriedade. Quando fizer a colheita na terra, não colherás totalmente nos cantos, ou seja, nas divisas do campo, nem colherás espigas caídas que caem no chão. Então era assim, eles colhiam as frutas que ficavam ao redor, na divisa, eles tinham que deixar. E se tivesse carregando caísse no chão, não poderia pegar. O que acontecia? Vai no 20 agora. Da mesma forma, não colherás as vinhas até o último fruto, nem recolherás uvas caídas na tua vinha. Tu deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu, o Senhor, vos disse. Olha só, quando chegava na época da colheita, do lado de fora da fazenda, ficava assim de viúva e de estrangeiro.
esperando o capataz escolher quem ia escolher, não era todo mundo. Imagine que agora, presta atenção, Elimeleque era parente de Boaz, e a propriedade de Elimeleque ficou para Boaz, porque era o parente mais próximo. Quando Noemi chega lá, ela sabe que a propriedade que era do seu marido, que ele abandonou, está na mão do parente. Só que o parente não tinha obrigação com ela. Então quando ele chega, ele vê ela, já está de idade. Então quem vai representando ela? Ruth. E quando chega lá, o capataz ele começa a escolher. E quando ele escolhe, uma das escolhidas é Ruth. Ruth tinha uma aparência, olha só, na caminhada. Ele escolhe Ruth. Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. Então a história daquela mulher vai mudar, porque ela vai ser bisavó de Davi, o rei Davi. Preste bem atenção. Você não sabe o que Deus preparou para você. A situação que está acontecendo na tua vida, você que está me ouvindo aí, não é para a morte. Enxergue Deus nessa situação. Naquela tempestade, os discípulos enxergaram um fantasma, mas Jesus disse: sou eu. Talvez Deus permitiu de você passar essa situação, porque algo grande Ele está para fazer na tua vida. E o teu testemunho vai impactar tantas pessoas, que vai dizer: mas como pode? Porque Deus Ele me chamou, e eu consegui nessa nova jornada. Eu tenho que pagar o preço, e o preço que eu vou pagar, eu vou renunciar à minha incredulidade, e vou começar a andar pelos olhos da fé. Glória a Deus. Quando escolhe Ruth, olha só que coisa interessante. Ruth era a aposentadoria de Noemi. Noemi pensou, porque ela obedeceu o marido. Mas agora entenda uma coisa: Noemi não deixou de servir a Deus, não deixou de cantar. Por que Deus permitiu acontecer aquilo com aquela mulher? Porque Deus tinha algo grande. Como é que uma mulher, ela ia continuar com os filhos que o marido deu nome de, ele deu o nome dos filhos de enfermidade, misericórdia, deu o nome dos seus filhos chamava-se, um se chamava doença e outro se chamava defiado. Você imaginou? Eu estou olhando meu filho, e aí defiado, vem cá, ô doença, você imaginou um negócio desse? Eu não estou brincando, é na tradução do texto original. Então Deus ele vai mudar a história da vida. Deus quer mudar a história da tua vida, por quê? Porque Ele disse: o que eu preparei para você é algo grande, é algo indescritível. Quando Ruth, a trajetória de Ruth foi tão tremenda, que Ruth agora vai ser agora esposa de Boaz, porque Ruth decidiu viver um caminho de obediência. Curve sua cabeça. Quando você veio aqui hoje na igreja, quando você parou nessa live para assistir ela, mesmo que talvez você nem goste de mim, você nem me suporta, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem algo para a tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida. E Ele quer quebrar uma sentença e revogar um decreto. Talvez esse documento que você pegou, já está decretada a sentença e não tem mais jeito. Humanamente falando, a tua vida parece que vai se resumir a isso. Mas quando chega o limite do homem e você clama a Ele, clama a mim, e respondeste-ei, e anuncia aí coisas grandiosas, Deus hoje vai operar na tua vida. Por isso, eu gostaria que nesse momento, você que tem um documento, seja um processo na justiça, seja algo impossível, pega nas tuas mãos aí agora. Se você tem uma enfermidade, esqueça quem está à tua direita, à tua esquerda, é você sozinho agora, Deus. Põe a mão no lugar que representa a enfermidade no teu corpo. Se você vai orar por alguém, creia que agora o
o eterno, poderoso vai operar na tua vida. Esta live vai ficar marcada do antes e depois, porque eu tenho certeza que o que Deus mandou fazer vai acontecer na tua vida. Porque hoje é dia, pode deixar, porque hoje é dia. Agora chegou a hora. Se creres, verás a glória de Deus, verás o operar de Deus na tua vida. Meu Deus e eterno Pai, eis aqui o teu vaso, Senhor. Quem sou eu para ser usado por ti? Mas eu me coloco nas tuas mãos. Usa a minha voz, usa o que te apraz, para que manifeste, meu Pai, seja cura, seja palavra que mudará a história deste homem, desta mulher, essa pessoa que clama, meu Deus, pelo ente querido que nesse momento, humanamente falando, já morreu, já acabou, não tem mais jeito. Essa pessoa, meu Pai, que diz: os remédios já não faz mais efeito, já virou metástase, já não tem como. Ei, eu sigo o Deus que opera aonde o limite humano não consegue chegar. Opera agora, Senhor, faz obra de milagre agora, meu Deus. Eu já vi o Senhor curar de AIDS, eu já vi o Senhor curar de meningite, eu já vi, meu Pai, o Senhor declarar. O Senhor usa a vida desse jumento, uma igreja com 450 pessoas, e o Senhor dizer: há alguém aqui que está com uma pessoa na UTI, e você está preocupado ou preocupada. Quem é? Na hora surgiu aquela moça, e ela disse: é o meu pai. Eu digo: segura o celular, porque em 20 minutos você vai receber uma notícia. E eu comecei a orar. Não é mérito meu, eu não sou nada, mas assim disse o Senhor: vai haver mudança. Começamos a orar, Senhor, e eu me lembro como hoje, ela gritou no meio da oração. Repete: no meio da oração ela gritou: ei, ele saiu. Ele vai operar na tua vida agora. Meu Deus, eu não conheço essa pessoa que está assistindo essa live. Eu não sei onde ela se encontra, se essa pessoa gosta ou não gosta de mim, mas ela foi agora, ficou nesse momento dessa live, porque ela sabe que o Senhor está falando. Opera em cima desse problema na justiça. Opera, meu Pai, nessa empresa onde essa pessoa tem clamado porque precisa do emprego. Faz obra de milagre, Senhor. Manifesta o teu poder de maneira poderosa, porque tu és o Deus santo, o Deus que opera. E hoje, meu Pai, essa pessoa entendeu a palavra e não vai perder a oportunidade. Por isso, Senhor, debaixo do envio deste propósito, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Não estou aqui para promover placa de igreja ou dizer que aqui é o único lugar que se opera milagre, jamais. Tu faz aonde tu queres, da maneira como tu queres, do jeito que te apraz. Por isso opera agora, Senhor, na vida dessa pessoa. Manifesta, Senhor, o teu poder de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. E que a tua glória e o teu poder venha se manifestar de maneira tão forte, que essa pessoa venha realmente, ainda hoje, já vai ver testemunhos. E essa semana vai ser marcada de resposta do Senhor na vida dessa pessoa. E se você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Essa semana eu profetizo que vai ser uma semana de vitória na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado no teu coração, na tua casa, de maneira poderosa. Que eu profetizo que vai ser uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu profetizo que vai ser uma semana de bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.